Nesta casa que nos acolhe, na manhã de hoje, Fraternidade Espírita Irmã Maria, nós recebemos as bênçãos da mediunidade com Jesus. E o que é a mediunidade com Jesus? É necessário, antes de mais nada, refletir um pouquinho sobre o que é a mediunidade. E nós temos no Brasil uma grande referência da mediunidade com Jesus, que é o nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, que foi responsável pelo recebimento, por intermédio da mediunidade com Jesus, de mais de 439 obras psicografadas, consideradas pelo movimento espírita como obras complementares às obras básicas de Allan Kardec. Francisco Cândido Xavier, instrumento dos benfeitores espirituais, colocava-se sempre na condição de instrumento dos espíritos que desejavam comunicar-se por intermédio dele. E ele reafirmava aquilo que já está no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Todos nós somos médiuns. Todos nós, pela inspiração, temos a possibilidade de receber, em todos os instantes da nossa vida, as bênçãos dos espíritos que desejam nos auxiliar em nossas questões de ordem material, de ordem espiritual, as questões que envolvem a nossa felicidade, o nosso relacionamento afetivo. Por intermédio da inspiração, o artista recebe a ideia de uma paisagem, a ideia de algo que ele deseja colocar na tela, mas que ele mesmo não sabe. Por intermédio da inspiração, a dona de casa aflita, não sabe o que vai fazer para o jantar, já está em cima da hora, e ela diz, meu Deus, o que é que eu faço? E de repente, por intermédio da inspiração, ela tem uma ideia de aproveitar o que sobrou de ontem, o que sobrou de hoje no almoço, juntar com mais meia dúzia de ovos, um pouquinho de queijo, e ela prepara ali uma omelete especial, e o marido, quando chega em casa à noite, fica muito feliz e diz para a esposa, não sabia que você conhecia a comida francesa. E ela não fala nada, não é? Ela não fala para não contrariar o marido. A inspiração é um mecanismo eficiente quando nós estamos no bem, no caminho do amor, quando nós somos pessoas caridosas, dedicadas ao próximo, quando nós nos empenhamos não apenas em não fazer o mal, mas em fazer o bem que está ao nosso alcance. Porque nós aprendemos no Espiritismo que não fazer o bem que está ao nosso alcance já é fazer o mal. A primeira vez que eu escutei esta colocação tão clara, tão apropriada dos espíritos benfeitores, eu me surpreendi. Falei, meu Deus, me achava bonzinho, porque não fazia nada de mal, nem fazia nada de errado. Mas não fazia o bem que estava ao meu alcance. E comecei a refletir sobre a necessidade de estar no bem, de ajudar, de poder proporcionar àqueles que estão ao nosso redor aquilo que eles estão mais necessitados naquele instante. Seja o bem material, que estiver ao nosso alcance, seja o bem imaterial, que é a bênção do nosso olhar, o nosso gesto afetuoso, a nossa palavra de apoio e de carinho, que conta muitos pontos. Quem está neste caminho do bem, está recebendo por inspiração as mensagens dos espíritos benfeitores, o auxiliando em todos os instantes da vida. Portanto, segundo o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, obra básica de Allan Kardec, obra que norteia os trabalhos mediúnicos desta casa, todos nós somos médiuns. Mas nem todos
temos as capacitações daqueles médiuns, a exemplo de Francisco Cândido Xavier, aquele que, quando em vida, quando entre nós, nesta existência terrena, era dotado da mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. No ano de 1932, no mês de julho, Francisco Cândido Xavier, por intermédio da mediunidade com Jesus, lança o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo. Um livro de poesias. E alguém desconhecedor da história mediúnica, da mediunidade com Jesus de Chico Xavier, vai dizer, mas o Chico, o primeiro livro dele, um livro de poesias, porque nós somos habituados, tão empenhados que estamos no nosso dia a dia, no nosso ganha-pão, nos nossos estudos, nas nossas necessidades materiais, no nosso imediatismo, e por que não dizer, no nosso consumismo, a considerar a manifestação poética uma arte menor. Então, como é que o Chico começa com um livro de poesias? Pois eu tenho a resposta. Os benfeitores espirituais trabalham para o bem da humanidade. Era necessário que o despertar da mediunidade de Chico Xavier fosse realizado de forma que gerasse confiabilidade, credibilidade para o médium que viria receber depois as obras mediúnicas do Espírito Emmanuel, do Espírito André Luiz, a coleção de livros focalizando a vida no além, a ciência espírita e tantas outras obras mediúnicas. Era necessário dar a Chico Xavier credibilidade. Pois como acreditar numa obra se desconfiamos daquele que é o seu portador? Os espíritos benfeitores realizam, na companhia de Chico Xavier, uma empreitada de grande luminosidade. Nós, que eventualmente temos dificuldades de redigir um e-mail, quando vamos redigir alguma mensagem para algum amigo, nós pensamos 2 ou 3 vezes, refazemos a mensagem para que a pessoa entenda direitinho. Os post-its, os bilhetes que deixamos na geladeira, a gente escreve, não, meu filho não vai entender, joga fora, escreve de novo. Nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades na escrita, embora aqui entre nós existam pessoas muito talentosas na redação do português, mas geralmente existem dificuldades. Agora nós vamos imaginar Francisco Cândido Xavier, jovem, no alvorecer da sua juventude. Estamos nos anos 1930, em Pedro Leopoldo, cidadezinha desconhecida do interior do estado de Minas Gerais. E Chico está em sessões públicas, como esta que será realizada a seguir, nesta casa abençoada que nos acolhe, recebendo não mensagens, não recados, não post-its espirituais, mas recebendo poesias dos mais afamados mestres da língua portuguesa, de forma corrente e fluente. E aquele que recorda-se dos seus estudos acadêmicos da linguagem do português, sabe que cada poeta, cada escritor, aquele que se dedica a versejar, tem a sua métrica, tem o seu vocabulário, tem a sua temática. O seu trabalho soa de maneira pessoal e intransferível. Castro Alves é Castro Alves, estilo inconfundível. Casemiro de Abreu é outra coisa. Augusto dos Anjos nem se compara.
E Chico Xavier, mocinho, com dificuldades materiais, ele que deveria prover o próprio lar, sustentar a família, trabalhando com dificuldade, em expedientes para proporcionar o pão de cada dia à sua família, o Chico estava em sessões públicas como esta, recebendo os grandes poetas. E as poesias, depois de recebidas num torrente, como a torneira, não nos tempos agora, que os tempos são difíceis. O exemplo, aqui em São Paulo, nesta manhã de sábado, infelizmente não é muito apropriado. Mas quando nós abríamos a nossa torneira, a água vinha aos borbotões. Então, o exemplo valia. Mas faz de conta que ainda é assim. A poesia recebida por Chico Xavier, ela vinha como a água que se despeja da torneira. Ela vinha num jorro, ela vinha com aquela facilidade, com aquela perfeição. E aqueles que estavam presentes, analisando com olhos de conhecedores da literatura e da poesia, pegavam as poesias que eram lidas em público, após serem recebidas, e diziam: meu Deus, é Augusto dos Anjos, o estilo inconfundível dele, é verdadeira, é autêntica esta mensagem, este é Castro Alves, e assim por diante. Estas poesias foram reunidas e colocadas num livro, Parnaso de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, sim senhor. Então vejam, a obra de grande qualidade literária, aonde diversos espíritos, com temáticas muitas vezes antagônicas, estilos controversos, estavam ali presentes. E aqueles que abriam o livro, que viam as mensagens, volto a dizer, isto é importante. Em sessões públicas de psicografia, eles diziam assim, olha, ou pessoas que não acreditavam na mediunidade, não eram espíritas, diziam assim, ou isso é obra realmente dos espíritos, e isso de fato existe, ou então esse moço, Chico Xavier, é um gênio, capaz de produzir obras fantásticas num piscar de olhos. Os benfeitores espirituais lançam este primeiro livro, que não é do Chico, é um livro psicografado do Chico Xavier, pois a mediunidade, no caso, não é a mediunidade da inspiração, é a mediunidade da psicografia, e que tem as suas nuances. Chico Xavier, ainda na ocasião, classificava-se como médium semi-mecânico, para depois, ele mesmo, assumir que ele era um médium mecânico. Ou seja, sentava-se à mesa, ele que psicografava, utilizando-se de lápis, não usava canetas, usava lápis, alguém ficava do lado dele, substituindo a folha que já havia sido preenchida, aquele que presenciou uma sessão pública do Chico sabe, escrevia com letra geralmente grande. E o Chico, nestes instantes, psicografava sem pensar. Ele mesmo dizia, só fico sabendo o que escrevi depois que tomo o papel em minhas mãos e leio. Refletindo sobre este primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, nós percebemos, com o perdão da expressão, que Parnaso de Além Túmulo foi um cavalo de Troia, utilizado pelos benfeitores espirituais para introduzir no Brasil, de forma massificante, popular e com credibilidade, a doutrina dos espíritos, o espiritismo. O espiritismo, portanto, existe no Brasil antes de Chico Xavier e depois de Francisco
Cândido Xavier. Como dissemos, se houve alguém no Brasil que fez valer a mediunidade com Jesus, foi Chico Xavier, sem demérito para tantos outros médiuns que vieram depois, nos trazendo obras de grande valor. Mas na manhã de hoje, a nossa homenagem, ela fica focalizada em Chico Xavier. Em casas como esta, nesta casa de Irmã Maria, a mediunidade com Jesus não se limita aos trabalhos de psicografia. Ela se estende ao trabalho de assistência espiritual. Na assistência espiritual, por intermédio dos estudos realizados, colocados em prática pela nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós temos os trabalhos espíritas de assistência espiritual que têm por objetivo nos trazer o equilíbrio espiritual, a saúde espiritual, o controle das nossas emoções. Na assistência espiritual, nós temos, nesta casa, nas casas espíritas em geral, a mediunidade com Jesus. Nesta casa, o que se prega, dai de graça o que de graça recebestes. Nada se cobra, pois os espíritos nada pedem em troca do auxílio mediúnico que trazem a cada um de nós. E lembrando de Chico Xavier, que psicografou, segundo o nosso estudo, 439 obras, há outras ainda para serem publicadas, que não foram compiladas, que estão sendo preparadas ainda, mensagens recebidas por ele. Mas pelo que consta, 439 obras. Nestas 439 obras, registre-se a cada livro, saúde, a cada livro recebido, o que o Chico fazia? A cada livro recebido, fazia uma oração, agradecia a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, ao seu mentor espiritual, Emmanuel, por aquele trabalho realizado. E no dia seguinte, ele se dirigia ao cartório de títulos e documentos para registrar publicamente, legalmente, de acordo com as leis dos homens, a doação daquele livro recebido para uma federação, para uma instituição de caridade. O Chico não ganhou um centavo com a publicação de seus livros. Todos os seus livros, sem exceção, foram doados para as instituições espíritas, a saber, Federação Espírita Brasileira, Comunhão Espírita Cristã, Livraria Editora Allan Kardec, LAC, de São Paulo, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós vamos ficar aqui a manhã toda nos recordando das instituições beneficiadas pela mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus, praticada nesta casa, em especial, na assistência espiritual, ela tem por objetivo intermediar os espíritos de luz que desejam nos ajudar em nossas questões de saúde, nossas dificuldades de saúde, em nossas dificuldades da vida afetiva, em nossas dificuldades de relacionamento, em nossas dificuldades na vida profissional, nossas dificuldades materiais, econômicas, financeiras. Os espíritos desejam nos ajudar e trabalham para nos reformar, para que, reformados, com saúde espiritual e física, possamos ajudar a construir um mundo melhor, que é o mundo de regeneração,
que já podemos vislumbrar no horizonte da nossa pátria. Nós estamos sentindo as grandes dificuldades que estão acontecendo, modificações climáticas. São Paulo, há 70 anos, os registros de 70 anos atrás, até os dias de hoje, não apontam nenhum dia em que o sol nos trouxe 38 graus, como trouxe ontem. Então, muitas coisas estão mudando. Nós agredimos a natureza está respondendo. Nós transformamos o meio ambiente, somos egoístas, consumimos, jogamos tudo para fora, usamos o detergente que compromete as águas, compromete a ecologia. Nós danificamos as regiões, reservas, santuários ecológicos e estamos pagando o preço. Vai chegar o dia em que nós vamos abrir a torneira, se é que já não chegou aqui, e nós vamos ter uma triste notícia. Se nós não aprendermos pelo amor, nós aprendemos pela dor. Se não aprendemos a valorizar a água pelo amor, pela educação, nós aprenderemos agora a valorizar pela dor. A mediunidade com Jesus é como uma cachoeira de energias salutares, benfazejas, amorosas, que se despejam sobre nós para nos aliviar. É comum nos retirarmos da casa espírita, quem sabe fazendo este comentário: eu estou aliviado. Puxa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Eu acho que é psicológico, diz alguém. E é preciso que se diga nesse instante. É psicológico, é espiritual, é fisiológico, é tudo. Chico Xavier, na mediunidade com Jesus, ele nos dizia, em relação às influenciações espirituais, as influenciações negativas dos espíritos que desejam nos prejudicar, por vingança, por necessidade de domínio, por brincadeira, por leviandade. Aquele que tem menos espíritos a lhe perturbar, tem uns 7. A afirmação era do Chico. Uma afirmação bem-humorada, pois o Chico dizia, não adianta chorar sobre o leite derramado. Cumpre limpar o chão, não é? E buscar o leite necessário para repor o que está errado. Todos nós estamos sujeitos às influenciações negativas, principalmente às segundas-feiras. Eu acho que isso não acontece com ninguém aqui. Segunda-feira, ninguém aqui ouve uma vozinha desconhecida dizendo assim, fica em casa hoje. Pede para alguém ligar e dizer que você está doente. Descansa. 38 graus, ninguém merece. Você não vai hoje, vai amanhã. Liga para aquele seu amigo, aquele que é médico, pede um atestado. Ele gosta de você. Está tudo armado, não é? Então, é a obsessão simples. Das duas, uma. Ou nós concordamos com a vozinha e ficamos na cama e depois nos arrependemos, né? Porque bate a dor na como, meu Deus, eu devia ter ido trabalhar, as coisas começam a não dar certo em casa, o dia não transcorre como deve ser, e a gente passa o dia todo preocupado com o dia seguinte, que vai chegar no trabalho, como será recebido. Então, nesse caso, nós entramos na sintonia do espírito malfeitor que deseja o nosso mal. E estamos, portanto, sujeitos a um processo obsessivo que devemos vencer com a oração, com a perseverança no bem, com a fluidoterapia, que é a terapia praticada na casa espírita. Agora vamos ao outro lado. O Espírito diz,
não é? Ele cochicha em nossa orelha, ele murmura. Fica mais um pouquinho, não tem problema. É bom que você não vai. Às vezes, mais vale uma ausência do que uma presença. Se eles dão valor para você. Você vai ver, falta hoje, fica doente. Amanhã, você vai ver como vão dar valor para você. E a gente, o que faz? O quê? Faltar? Nem pensar. Eu tenho minha responsabilidade. Como é que eu vou faltar? Eu estou cansado, não estou bem. Mas eu tenho pernas, eu vou chegar. E vai para o trabalho e vence a obsessão simples. Então, neste caso, aquele que vence a influenciação maléfica tão simples, e uma amiga nossa diz, tão básica, não é? Tão básica, porque realmente é o que acontece. Está fortalecido espiritualmente. Caso nós nos deixemos submeter aos espíritos negativos, estaremos entrando num processo doloroso que culmina depois da fascinação, que é o segundo estágio da obsessão, vai a subjugação e finalmente a possessão, que é o último estágio no qual os espíritos nos influenciam de maneira direta, nos usando como se fôssemos fantoches em suas mãos. São aquelas criaturas que vivem pelas ruas, muitas delas em situações bastante degradantes. E a gente olha, como é que uma pessoa pode fazer isso? Ela está num processo de avançada obsessão, que é a possessão. Para evitar tudo isso, nós estamos reunidos nesta casa, na mediunidade com Jesus. Dai de graça o que de graça recebemos. Nós vamos receber nesta casa, nos trabalhos desta casa abençoada, Casa Irmã Maria, o passe, a assistência espiritual que necessitamos para a nossa saúde física e espiritual. Lembrando que devemos ter sempre em mente que a assistência espiritual não dispensa o médico da nossa confiança. Médico da nossa confiança, assistência espiritual. Deve encaminhar em paralelo. Devemos cuidar do corpo e cuidar da alma. Devemos preservar o nosso corpo físico de tudo aquilo que nós sabemos que faz mal. Pastel faz mal, não faz? Pode? De queijo pode? Tem uma senhora que me perguntou, mas Afonso, e carne? Pode ou não pode comer? O que o Espiritismo tem a dizer? Nós temos a dizer que no Espiritismo não há nenhuma proibição. O Espiritismo, em relação à carne, ele nos diz, a carne alimenta-se da carne. Para a maioria das pessoas, hoje, a carne é uma proteína, a carne animal, a carne é uma proteína necessária à sua fisiologia. Mas que nós não devemos abusar da carne, como não devemos abusar dos pastéis. Comer aquele pastel especial, 3 pastéis especial, é caso de polícia. Tem pastel especial aqui? Sabe qual que é? Ele tem ovo, presunto, queijo, que mais? Carne, tomate, azeitona. Meu Deus, está inflando aqui. Comeu um e diz, mas está tão bom, não é? Vai para o segundo, o terceiro. Uma senhora disse assim, o terceiro é pecado. Eu disse, pecado é uma palavra que não existe no Espiritismo, não é? Nós temos, sim, que tomar cuidado com aquilo que pode nos fazer mal. O excesso de tudo nos faz mal. Se nós ingerirmos 2 litros de água, o que vai? Água mineral, água pura. O que vai acontecer se a gente sentar aqui e beber 2 litros de água? Vai passar mal, vai para o hospital. Pode beber, quem sabe, essa quantidade de água, quem sabe, no decorrer de um dia. Então, o mal é o excesso. Kardec, Hippolyte Léon Denisard, Rivail,
Allan Kardec nos dizia que o bem está no meio. Nós podemos ir às festas? Devemos. Mas podemos sair, baile, festa? Devemos. O homem no mundo, podemos fazer tudo, desde que não façamos nada que ofenda a Deus. E nós queríamos terminar a nossa mediunidade com Jesus. Não precisa ser médium para saber o que deve fazer na sua vida para viver melhor. Fazer o bem. Quando em dúvida, faça-se uma pergunta. Essa pergunta que eu vou formular, porque a resposta a esta pergunta virá por intermédio da voz da consciência, que é a presença de Deus em nossa alma. Faça-se essa pergunta. Eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Eu não sei se eu faço engenharia ou arquitetura. Eu não sei se eu me divorcio ou continuo em casa. Eu não sei se eu tenho esse filho ou não. Eu não sei se estudo ou se fico na diversão. Eu não sei se vou para a balada, eu não sei se vou estudar para o vestibular. Eu não sei se eu como pastel especial ou arroz integral. As escolhas difíceis estão em todos os dias. Faça-se essa pergunta. A resposta é a resposta certa. Você poderá ou não concordar com ela. A pergunta é: o que Jesus faria em meu lugar? Se chegasse em casa e encontrasse uma pilha de louças na pia, engordurada, e encontrasse a esposa, estamos imaginando uma situação hipotética, encontrasse a esposa doente, com dor de cabeça, deitada na cama, o que ele faria? O que Jesus faria em meu lugar? Não tenha nem dúvida. Ia para a cozinha, lavava a louça, secava, guardava, passava um paninho no chão, fazia um chá de hortelã. Hortelã? É hortelã? Hortelã? Não? Um chazinho de hortelã para a esposa, levava para a esposa no quarto e dizia: meu bem, chazinho para você. E a esposa, ela vai dizer assim: chazinho? Você está doente? Você que fez? Eu fiz para você, meu bem, o que Jesus faria em meu lugar. Fiz o chazinho. E que barulheira é essa na cozinha? O que você está fazendo na cozinha? O que você está aprontando? Não, eu estava lavando a loucinha que você deixou. Você passou o pano no chão? Você lavou direito a louça? Não vai me dizer que você lavou que nem a sua cara. Não, meu bem, eu fiz direitinho. Nem sempre a caridade é paga com a gratidão. Nós aprendemos no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que a maior caridade que nós podemos praticar é aquela que é paga com a ingratidão. Pois aquele que faz a caridade, desejando receber algo em troca, não fez caridade. É uma transação comercial. É aquele que ajuda, mas que interiormente ele diz assim: quando eu precisar, vou bater na sua porta. Não é? Então não há caridade. Fora da caridade não há salvação. É a bandeira desta casa. Irmã Maria, mãe de Jesus, aquela que, acompanhada por João, o apóstolo, autor do último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, é aquela que, conduzida por ele até Éfeso, na Turquia, depois da partida de Jesus, funda a primeira casa do caminho, a primeira casa de Maria, aonde aplicava-se o passe, recebia-se os espíritos benfeitores, falava-se, pregava-se a reencarnação, ensinamento de Jesus. Aqueles que tinham, doavam, aqueles que não tinham, levavam. Onde haviam as palestras, onde haviam encontros como este, onde havia
a fluidoterapia na forma incipiente da manifestação espírita em favor daqueles que sofriam mais e que batiam as portas daquela casa abençoada, modelo desta casa onde hoje nos encontramos. Que Deus nos abençoe e que possamos, na mediunidade com Jesus, na condição de médiuns, honrar a Jesus, dar de graça o que recebemos de graça. E se estivermos na condição de assistidos da mediunidade, agradecer a Deus, orar para que a casa continue este seu trabalho de amor, que é difícil, que é sacrificial, que exige muito de seus trabalhadores, mas eles sabem, eles recebem em luz do Pai Celestial aquilo que colocam em prática no seu dia a dia. Eu queria, nesse instante, pedindo licença aos dirigentes desta casa, aqui presentes, permissão para iniciarmos a nossa sessão mediúnica de psicografia e de pintura mediúnica nos livros. Nós vamos realizar a mediunidade de forma simultânea e vamos trabalhar durante aproximadamente 45 minutos. Nós pedimos a todos o silêncio da oração, não há necessidade de permanecer aqui no salão. Podemos usar o banheiro, se for o caso, podemos ir até a lanchonete, podemos ir até a livraria, mas que o façamos em silêncio. No finalzinho da reunião, nós iremos distribuir as mensagens que forem recebidas e vamos entregar também os livros que foram comprados na livraria e que ganharão gratuitamente uma pintura mediúnica nas páginas de espelho. Podemos começar? Vamos, nesse instante, rogar a mentora desta casa, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que possa nos abençoar, que possa nos iluminar. Espírito de luz, mentora desta casa, que por intermédio dos seus anjos tutelares, esteja junto de nós, nos inspirando neste trabalho de reconforto espiritual. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, peço permissão para iniciar os trabalhos mediúnicos desta manhã. Graças a Deus.